Eu sempre fui fascinado por lendas urbanas. Desde pequeno, escutava histórias de coisas inexplicáveis que aconteciam em lugares conhecidos, mas que ninguém jamais poderia confirmar. Histórias de criaturas invisíveis nas sombras, fantasmas que assombravam edifícios antigos, ou até mesmo relatos de pessoas que desapareciam sem deixar vestígios, como se o próprio tecido da realidade tivesse engolido suas existências. Mas nenhuma dessas histórias me preparou para o que eu encontrei. Eu estava em uma viagem de trabalho para uma cidade distante, uma dessas grandes metrópoles que crescem demais e esquecem de quem mora nelas. Cheguei em uma sexta-feira à noite, cansado e com a expectativa de um fim de semana tranquilo. O que me esperava era bem diferente disso. Logo ao sair do metrô, uma sensação estranha tomou conta de mim. A cidade parecia estar em pausa. Não havia movimento nas ruas. As luzes piscavam sem razão. E o som das pessoas conversando parecia abafado, como se viessem de um outro mundo. Ao meu redor, algo parecia fora de lugar, mas não conseguia identificar o que exatamente. As fachadas dos prédios estavam desgastadas, e algumas ruas estavam quase desertas, mas não era isso que me incomodava. O que me deixava tenso era o fato de que tudo parecia desbotado. A cidade inteira tinha uma tonalidade esmaecida, como se o tempo estivesse se esticando e desmoronando. As pessoas que cruzavam meu caminho tinham expressões vazias, como se estivessem indo a algum lugar, mas sem destino. Decidi seguir meu caminho até o hotel. Aquelas ruas desertas, porém, me deixavam inquieto. De vez em quando cruzava com alguém, mas logo se afastavam, como se estivessem fugindo de algo, como se não quisessem sequer olhar para mim. Era como se a cidade tivesse alguma presença oculta, algo que ninguém ousava enfrentar. Mesmo o vento parecia carregar um sussurro baixo e ameaçador, uma voz abafada que parecia falar diretamente na minha cabeça, mas que eu não podia compreender. Na recepção do hotel, a mulher que me atendeu parecia visivelmente incomodada. "Você chegou a tempo para a história", ela disse, quase sem emoção. Seus olhos estavam arregalados, como se ela estivesse escondendo algo muito grande, algo que me pertencia, mas que eu ainda não sabia. Mas cuidado com o que pergunta. A cidade já tem seus próprios segredos. Ainda tentando entender o que ela queria dizer, peguei as chaves e fui para o meu quarto. O que eu não sabia é que aquele momento marcaria o início de algo que mudaria minha vida para sempre. Algo que iria quebrar a linha entre o que é real e o que não é, me arrastando para um universo paralelo onde as lendas urbanas tomavam vida própria. Antes de fechar a porta do meu quarto, ouvi um som estranho, como um eco distante. Era como se uma voz chamada meu nome, mas ao olhar pela janela, só via a cidade deserta. Por um momento, pensei ter imaginado tudo, mas a sensação de que algo estava errado era palpável. E foi quando vi a primeira luz piscando nas ruas lá fora. Não uma luz comum, mas uma luz quebrada, como se ela estivesse lutando para não se apagar completamente. Eu não sabia, mas havia entrado em um lugar onde a linha entre a realidade e o que chamam de lenda urbana não era clara. As histórias que eu sempre ouvi estavam prestes a se manifestar, e eu seria o próximo a descobrir os segredos que essa cidade escondia. Eu passei o resto da noite no quarto, tentando me acostumar com o estranho silêncio que envolvia a cidade. Quando o relógio marcou meia-noite, percebi algo ainda mais inquietante. O som da cidade, aquele zumbido constante de tráfego e vida, havia desaparecido. Nenhum carro de polícia passando, nenhum sussurro das conversas na rua. Apenas o vento que batia nas janelas, como se algo estivesse se esgueirando por ali, tentando entrar. Levantei-me da cama, incomodado pela quietude total. Fui até a janela e olhei para o lado de fora. O que vi me fez sentir um frio indescritível na espinha. As ruas estavam vazias, mas, à medida que meus olhos seguiam pelo cenário, percebi algo estranho. No final da rua, perto de uma antiga estação de trem abandonada, havia uma figura parada. Não parecia uma pessoa comum. Era como se algo estivesse se materializando ali, em meio à escuridão. A silhueta era indistinta, mas eu sabia, por alguma razão inexplicável, que não era um ser humano. Seus contornos se distorciam, como se fossem feitos de sombras que se esticavam e se contraíam com a brisa.
Fechei a janela rapidamente, mas a visão ainda estava gravada na minha mente. Eu não sabia o que era, mas algo dentro de mim me dizia que eu deveria ficar longe da estação. No entanto, a curiosidade, essa velha amiga minha, estava começando a me corroer. O que poderia estar ali? Eu precisava entender. No dia seguinte, decidi sair para explorar a cidade, tentar ver se encontrava algo mais que explicasse aquele sentimento desconfortável. Eu sabia que algo estava errado, mas a sensação de estar sendo vigiado era palpável, como se estivesse sendo observado a todo momento. Por onde eu passava, as pessoas me evitavam, como se soubessem algo que eu não sabia. Passei por um mercado local, onde um homem com cara de poucos amigos me olhou diretamente nos olhos. "Você não deveria estar aqui", ele disse com uma voz baixa e ríspida. Eu sorri sem graça, tentando desviar o olhar. Mas ele continuou, mais firme agora. "Eles estão vindo para cá. Não demorará muito. Fique longe dos lugares que as pessoas evitam." Fui embora sem dar uma resposta, mais confuso do que nunca. Aquele encontro só aumentou o meu desconforto, mas eu não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. O homem parecia saber algo, algo que estava prestes a acontecer. Mas o quê? No fim da tarde, o clima na cidade parecia ainda mais carregado. Nuvens escuras cobriam o céu, e uma sensação opressiva tomava conta do ambiente. As pessoas continuavam em silêncio, mas agora, ao olhar ao redor, percebi algo que não havia reparado antes. As fachadas das construções estavam marcadas com símbolos estranhos, quase como se estivessem sendo vandalizadas por alguém ou alguma coisa. Meu instinto me dizia para voltar ao hotel, mas algo me puxava para frente. Eu queria respostas, queria entender o que estava acontecendo. Ao chegar perto de um antigo teatro fechado, uma mulher parada na porta me olhou com olhos arregalados, como se me reconhecesse. "Você é o próximo", ela sussurrou, e logo desapareceu, como uma sombra que se dissipava no ar. Eu não sabia se ela estava tentando me alertar ou se estava apenas perdendo a cabeça. Mas aquela frase, "Você é o próximo", ecoava em minha mente como um aviso, como uma sentença. Ao sair dali, vi mais uma vez a figura na estação de trem. Mas desta vez, ela estava mais perto, e as sombras que a formavam pareciam se esticar ainda mais, como se quisessem me alcançar. Um arrepio subiu pela minha coluna. O que era aquilo? Eu estava começando a entender que as lendas urbanas que eu sempre ouvi não eram apenas histórias. Elas eram reais. E esse lugar, esse universo paralelo, era o palco de algo muito maior do que eu imaginava. No dia seguinte, a cidade parecia ainda mais irreconhecível. O ar estava denso, como se a atmosfera estivesse carregada de algo sombrio, algo que eu não conseguia entender completamente. O sol, que deveria ser quente e convidativo, parecia enfraquecido, como se tivesse sido envenenado por algo invisível. Aquele lugar parecia uma versão dilacerada da realidade, um universo paralelo onde as regras do mundo que conhecemos já não se aplicavam. Decidi que precisava investigar mais a fundo, talvez para encontrar alguma resposta ou, pelo menos, alguma explicação lógica para tudo aquilo. Mas o que encontrei não tinha nada de lógico. Caminhei pela cidade em direção à estação de trem abandonada, o ponto que me incomodava desde o começo. Eu sabia que estava indo em direção a algo perigoso, mas uma força inexplicável me atraía para lá, como se o destino tivesse me dado uma missão que eu não poderia recusar. Eu não sabia o que aconteceria, mas sentia que precisava descobrir. Ao me aproximar da estação, o vento começou a ficar mais frio e a escuridão parecia se espalhar como uma tinta preta, cobrindo tudo ao meu redor. Olhei para os prédios em ruínas, as janelas quebradas, o concreto rachado. A cidade, que antes parecia apenas estranha, agora se sentia como um pesadelo tangível. Era como se o tempo tivesse se quebrado ali, e agora estava à mercê de algo que não compreendia. De repente vi algo se mover nas sombras. Algo grande, algo que não deveria estar ali. Um som distante, um sussurro que parecia vir das profundezas, cortou o silêncio da cidade. Eu parei, hesitei, e então, em um reflexo involuntário, olhei para trás. Algo estava me seguindo.
Não era uma pessoa, não era um animal. Era uma coisa, uma silhueta gigantesca, se contorcendo e mudando a forma a cada segundo, como se estivesse se deformando, moldando-se em algo incompreensível para a mente humana. Ela se aproximava lentamente, como se estivesse me observando, esperando o momento certo para agir. Eu não sabia o que fazer. O terror tomou conta de mim, e as pernas não respondiam. Eu tentei correr, mas meus pés não se moviam. Uma força invisível me segurava, me paralisava no lugar, como se a própria cidade estivesse se tornando um organismo vivo e eu fosse parte de uma experiência macabra. O som de algo se arrastando se aproximava, e o cheiro de mofo e carne podre inundava minhas narinas. Era como se o próprio ar estivesse envenenado por algo que não era deste mundo. Por fim, quando eu estava prestes a desabar de medo, a coisa fez sua aparição completa. Ela emergiu das sombras, uma massa de tentáculos escuros, olhos brilhantes que piscavam aleatoriamente, uma figura que parecia feita de pura noite. Suas garras arranharam o concreto, produzindo um som agudo que cortava o silêncio. Eu mal conseguia respirar. A criatura não falava. Não tinha uma forma definida, mas sua presença era suficiente para me paralisar completamente. Foi então que ela se aproximou ainda mais, e algo estranho aconteceu. Eu senti como se estivesse sendo puxado para dentro de uma outra dimensão, um lugar ainda mais sombrio, uma distorção no espaço e no tempo. A sensação foi tão forte que eu quase perdi a consciência. Era como se eu estivesse caindo em um buraco sem fim, vendo flashes de outros mundos, outros tempos, imagens fragmentadas de pessoas que haviam sido engolidas por esse pesadelo antes de mim. E então, em um piscar de olhos, a criatura desapareceu. O vazio tomou conta do espaço e a estação de trem ficou em silêncio novamente. O que restou foi um frio insuportável e a sensação de que eu não estava mais sozinho naquele universo. Recobrei os sentidos e olhei ao meu redor. As ruas estavam vazias, como sempre. Mas agora o medo era uma presença constante, uma sombra que me seguia a cada passo. Eu não sabia se o que havia acontecido era real ou se a cidade estava brincando com minha mente, mas o que eu sentia era inegável. Aquilo não era só um pesadelo. Era algo que estava tentando me consumir, me engolir para sempre. Senti um arrepio ao perceber que eu não sabia mais em que realidade eu estava. A cidade não era apenas um lugar abandonado. Ela era uma porta para algo muito mais sombrio, algo que não pertencia a este mundo. E eu estava preso nela. Após o que aconteceu na estação de trem, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu não conseguia entender direito o que tinha visto. Não conseguia explicar a criatura ou o buraco no espaço-tempo que parecia ter se aberto diante dos meus olhos. O medo não se dissipava, mas ao contrário, ele se tornava mais pesado, mais presente. Na manhã seguinte, o sol não apareceu. O céu estava encoberto por uma camada de nuvens negras e espessas que pareciam engolir qualquer vestígio de luz. As ruas continuavam vazias, mas agora algo mais estranho estava acontecendo. Quando eu olhava para as pessoas, eu sentia como se não as estivesse vendo de verdade. Elas eram sombras, fragmentos de uma realidade que eu não conseguia mais entender. O mais inquietante era o silêncio. Não havia mais o som abafado da cidade, nenhum barulho de carros, nem mesmo o som distante de vozes. Era como se o universo ao meu redor tivesse parado de funcionar, e o que restava era apenas um eco vazio, uma cidade condenada à estagnação. Eu decidi voltar à estação de trem. Algo dentro de mim me dizia que as respostas estavam lá, em algum lugar entre aquelas paredes destruídas. E foi lá que, finalmente, comecei a descobrir o que estava acontecendo. Eu entrei na estação com cautela, com o coração disparado. O ar estava frio e carregado, e à medida que caminhava pelos trilhos abandonados, a sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. As sombras pareciam se mover, e eu podia ouvir os sussurros novamente, mas agora eram mais claros. Não eram vozes humanas, mas algo muito mais profundo, algo vindo das entranhas da cidade. Eles estavam me chamando, como se estivessem me convidando a descer ainda mais fundo. Quando cheguei à parte mais escura da estação, vi uma porta entreaberta. Uma porta que nunca havia notado antes.
Ela estava coberta por marcas e símbolos esquisitos, algo que eu sabia que não estava ali quando passei da primeira vez. Sem pensar, empurrei a porta, que se abriu com um rangido arrepiante. Dentro, o espaço era quase totalmente escuro, mas uma luz fraca emanava de uma figura no centro da sala. Eu não sabia o que era aquilo, mas uma sensação de terror indescritível se apoderou de mim. Era como se aquela coisa estivesse me esperando, como se ela tivesse estado ali o tempo todo, apenas aguardando o momento certo para se revelar. Conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi o que estava diante de mim. Uma espécie de altar, mas não um altar comum. Era algo macabro, feito de pedras escuras e coberto por símbolos que eu não conseguia decifrar. Em cima do altar, havia um objeto que parecia pulsar com vida própria. Uma esfera translúcida que se contorcia, como se fosse feita de pura escuridão. Eu me aproximei lentamente, sem saber por que estava fazendo isso, mas algo me atraía para aquele objeto, como se fosse a chave para entender o que estava acontecendo. Quando toquei a esfera, uma onda de energia gelada percorreu meu corpo, e tudo ao meu redor começou a tremer. A visão diante de mim se distorceu, e fui forçado a fechar os olhos, como se o espaço ao meu redor estivesse desintegrando. Quando os abri novamente, a estação já não era a mesma. As paredes estavam cobertas por uma camada de neblina densa, e o som das vozes que eu ouvira antes estava mais alto, mais próximo. A esfera que eu tocara estava agora flutuando no ar, girando lentamente, e de dentro dela surgiram figuras distorcidas, espectros, ou talvez algo ainda mais profundo, mais antigo. Eu tentei recuar, mas meu corpo não respondia. Sentia como se estivesse sendo atraído para dentro daquele vórtice de escuridão, como se estivesse prestes a ser consumido por ele. Meu cérebro, lutando para entender o que acontecia, só conseguia processar uma coisa. Aquilo não era só uma lenda urbana, era um portal para algo muito pior, algo que transcende tudo o que a mente humana pode compreender. Uma das figuras se aproximou de mim, seus olhos vazios fixados nos meus. O ar ao redor de nós parecia pesar mais, e eu sentia como se estivesse afundando em algo que não era mais o mundo que eu conhecia. Era um lugar onde as lendas urbanas ganhavam forma, onde as histórias que ouvimos à noite se tornavam reais, monstruosas e vivas. Você não deveria ter vindo, a figura sussurrou, com uma voz que não vinha da boca, mas da própria escuridão ao redor. E então, tudo se apagou. Eu caí em um vazio absoluto, sem saber por quanto tempo fiquei lá, ou se ainda estava vivo. Quando finalmente recobrei os sentidos, estava de volta à cidade. Mas algo havia mudado. Eu não sabia o que era, mas a sensação de estar sendo vigiado, de estar preso em um ciclo, se intensificava a cada passo. A cidade continuava desolada, mas agora as sombras pareciam mais densas, como se algo estivesse esperando para sair delas. Algo que eu não poderia escapar. Eu estava começando a perder a noção do que era real. A cidade, que antes parecia apenas estranha, agora me parecia completamente alienígena. As ruas estavam ainda mais desoladas, como se a vida tivesse sido drenada delas. A sensação de estar sendo seguido não desaparecia. As sombras pareciam se alongar e me observar com olhos invisíveis, sempre um passo atrás, sempre à espreita. Cada lugar que eu tentava visitar parecia me levar de volta ao ponto de partida, como se eu estivesse preso em um loop. As pessoas, aquelas poucas que ainda restavam, eram como sombras de si mesmas. Seus olhos vazios seguiam-me constantemente, como se soubessem o que eu estava tentando fazer. Mas ninguém me ajudava. Ninguém ousava se aproximar. Naquela noite, decidi que precisava sair. Eu não me importava mais com o trabalho, com o que me trouxe até ali. Só queria escapar. Mas, ao invés disso, a cidade me engolia mais a cada passo que eu dava. Fui até a estação de trem novamente, sem saber exatamente por quê, mas algo me chamava de volta. Talvez fosse a esperança de encontrar uma maneira de sair daquele pesadelo. Quando cheguei lá, o ar estava mais pesado do que nunca. As sombras não se limitavam mais aos becos e esquinas. Elas agora tomavam conta de tudo, como uma neblina que se espalhava por toda a cidade. Eu entrei na estação,
E foi quando percebi algo ainda mais perturbador. A figura que havia me observado anteriormente, a criatura distorcida que parecia feita de pura escuridão, estava de volta. Mas agora ela não estava mais se escondendo. Ela estava diante de mim, parada no centro da sala, em toda a sua forma monstruosa. Seus tentáculos se arrastavam pelo chão, quebrando o concreto com uma facilidade absurda. "Você não pode escapar", disse uma voz, mas não era a voz da criatura. Era uma voz múltipla, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se a própria cidade estivesse falando comigo. Desesperado, comecei a correr. Cada passo parecia me levar mais fundo na estação, mas a saída estava sempre distante. Eu não sabia mais onde estava. Se o lugar ainda era a estação ou se havia se transformado em algo completamente diferente, algo que não pertencia ao meu mundo. Foi quando percebi que algo estava errado com o tempo. As horas pareciam se alongar e se contrair de maneira absurda. Eu olhava para o relógio e os minutos pareciam durar horas. A sensação de estar preso em uma realidade fragmentada aumentava a cada instante. Eu estava em um lugar onde o tempo não tinha mais sentido. A criatura se aproximou mais uma vez, mas não a vi da maneira convencional. Eu vi seus olhos, ou melhor, o vazio onde os olhos deveriam estar. Eles estavam dentro de mim, e o terror que senti foi algo indescritível. Era como se eu estivesse sendo sugado para dentro de sua essência, como se o próprio ar estivesse me engolindo. Tentei lutar, tentei gritar, mas as palavras não saíam. Eu estava sendo engolido por aquela presença, e minha visão começava a ficar turva. O chão sob meus pés se desfazia em uma massa líquida, como se o mundo ao meu redor estivesse se dissolvendo. Eu não sabia mais o que era real. Estava no limbo, entre dois mundos, dois universos paralelos, nenhum dos quais parecia me deixar escapar. Foi quando eu vi a luz, não uma luz normal, mas uma luz pulsante, como se fosse a última esperança de algo que ainda existia naquele lugar. Eu corria em direção a ela, mas quanto mais eu corria, mais a luz se afastava. Era como se o espaço ao meu redor estivesse sendo distorcido, fazendo com que a luz ficasse sempre fora de alcance. Eu sabia que estava perdendo a batalha. A cidade, esse lugar insano, estava me dominando. Não havia mais escapatória. A sensação de que eu estava sendo consumido pelas sombras foi cada vez mais forte. A criatura, ou o que quer que fosse, estava em todos os lugares agora, se espalhando por tudo. Não mais uma forma física, mas uma presença, uma influência, que me envolvia completamente. Meu corpo estava cansado, minha mente estava à beira do colapso. Tudo ao meu redor parecia se desintegrar, se fragmentar. O que antes era a cidade agora parecia um grande buraco negro, um vórtice que me puxava para dentro de si, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Foi quando eu percebi. Eu já não estava mais tentando fugir. Eu já não estava mais tentando entender. Eu estava simplesmente sendo engolido por esse lugar, por essa distorção da realidade. E ao entender isso, percebi que talvez fosse tarde demais. Não havia mais saída. Não havia mais nada. A cidade tinha me vencido. Eu não sabia mais o que era real. O que restava de minha percepção era um vazio absoluto, uma espécie de névoa densa que me envolvia de todos os lados. Eu estava em um lugar que não se parecia com nada que eu tivesse conhecido. O tempo havia se transformado em algo elástico, distorcido. Não havia dia nem noite. Não havia passado nem futuro. Apenas aquele momento eterno em que eu estava preso, à mercê de algo que eu não compreendia. A cidade não era mais uma cidade. Era uma coisa, uma forma amorfa que se estendia por todo o espaço. Não havia mais edifícios, ruas ou estradas. Havia apenas uma infinidade de corredores e passagens escuras, entrelaçadas em um labirinto infinito. Era como se as próprias leis da física tivessem sido torcidas, como se o próprio espaço tivesse se desintegrado. E então eu vi. O que havia me perseguido, o que havia se arrastado pelas sombras e distorcido a realidade à minha volta, agora se revelava plenamente. A criatura, a presença. Ela não tinha forma, mas ao mesmo tempo,
Era composta por todas as formas. Seus tentáculos eram feitos de escuridão líquida, e seus olhos, ou o que eu percebia como olhos, estavam em todos os lugares, não apenas em mim, mas na própria cidade, no próprio espaço ao meu redor. Eu percebia a sua presença como se estivesse invadindo minha mente. Era como se ela estivesse dentro de mim, me observando através dos meus próprios pensamentos. E ela falava, não com palavras, mas com algo muito mais profundo, mais instintivo. Era como se minha própria mente estivesse sendo devorada, transformada em um campo de escuridão, e aquela coisa fosse o predador. Você nunca foi um estranho aqui, a voz sibilante disse, mas não estava vindo de fora. Estava vindo de dentro da minha própria cabeça, uma força psíquica que me engolia. Você é uma parte do que aconteceu, daquilo que nunca deveria ter sido liberado. Eu tentei gritar, tentei lutar, mas era como se minhas palavras não tivessem peso. A criatura, ou a coisa, continuava a se expandir, se enrolando em torno de mim, me envolvendo em uma sensação de desespero que não podia mais ser ignorada. Foi quando a verdadeira natureza daquele lugar começou a se revelar. Eu percebi, finalmente, que a cidade não era apenas um lugar físico. Ela era uma prisão, mas não uma prisão qualquer. Ela era uma construção feita das próprias lendas urbanas, dos medos coletivos e das histórias que as pessoas criaram ao longo dos tempos. A cidade era uma manifestação física dos pesadelos humanos, um reflexo distorcido do nosso pior medo, uma construção feita de relatos e mitos. Eu era parte disso. Eu era uma vítima, mas também um criador. Naquele momento, a compreensão me atingiu como um golpe fatal. Eu não estava ali por acidente. Não era uma vítima inocente. Eu havia contribuído para a existência da cidade, para o crescimento daquele pesadelo. Cada história que ouvi, cada lenda que conheci, havia alimentado aquele lugar. Eu havia dado poder a ela. E eu tinha que confrontá-la, ou me perder para sempre. A cidade, a criatura e tudo o que estava ao meu redor era alimentado pelo medo. Mas eu sabia, de alguma forma, que se enfrentasse o medo de forma direta, se realmente olhasse para a verdadeira essência daquilo que estava me consumindo, eu poderia, talvez, escapar. Eu olhei para os olhos da criatura, ou melhor, para o vazio onde seus olhos deveriam estar, e senti uma onda de terror indescritível. Ela não estava tentando me matar. Ela queria me absorver. Ela queria que eu me perdesse, como todos os outros que haviam passado por ali antes de mim. Você não pode me enfrentar, ela sussurrou, a voz reverberando em minha mente. Eu sou o medo. Eu sou aquilo que você teme, aquilo que você não pode entender. E eu entendi. Era isso. Eu não poderia lutar com ela de forma física. Eu não poderia lutar com ela usando nada além de minha mente, da minha própria percepção do terror. A criatura se alimentava do medo, e enquanto eu tivesse medo, ela teria poder sobre mim. Eu fechei os olhos, não para fugir, mas para enfrentar o vazio, para enfrentar a escuridão que me consumia. Eu precisava ver a verdade. Eu precisava entender que, se eu não a desafiasse, eu seria consumido para sempre. O ar ficou pesado. As sombras começaram a se afastar. E por um momento, eu vi algo além da criatura. Vi um fragmento de luz, uma possibilidade de escape. Algo que minha mente, com todo o seu terror, havia bloqueado. E foi quando tudo se desfez. Eu acordei de repente. O chão sob meus pés parecia sólido novamente. O ar, que antes estava carregado de tensão, estava agora estranho, como se algo estivesse faltando. Abri os olhos e me vi de volta à cidade. Mas algo estava diferente. Não era mais a cidade em que eu havia vivido os últimos dias. As sombras não estavam mais me vigiando. O silêncio não era mais opressor. Mas, ao contrário, estava distante, como se eu estivesse em outro lugar. Eu estava em uma rua familiar. Uma das primeiras que eu havia percorrido quando cheguei à cidade. O hotel estava logo à frente, com suas luzes acesas, como se nada tivesse acontecido. Mas a sensação de que algo estava errado, de que tudo o que vivi não passava de uma ilusão ou de um pesadelo, não me deixava. O que eu havia visto, o que eu havia experimentado, era real. Ou tudo não passou de uma construção da minha mente,
Uma manifestação do terror coletivo que eu havia alimentado. Dúvidas surgiam como um torrente. Eu olhei ao redor, mas ninguém parecia notar a minha presença. As pessoas caminhavam, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse mudado. Mas ao mesmo tempo elas estavam estranhas. Seus olhos não se encontravam com os meus. Elas não me viam. Como se não houvesse mais ninguém realmente ali. Como se a cidade tivesse se tornado uma tela vazia, uma fachada sem vida. Fui até o hotel, mais uma vez sentindo a necessidade de encontrar alguma explicação, alguma razão lógica para o que estava acontecendo. A recepcionista me olhou com um sorriso vazio quando entrei. "Você voltou", ela disse com uma expressão que parecia mais um reconhecimento do que uma saudação. "Eu sabia que você voltaria." Ela parecia me observar de uma maneira estranha, como se tivesse visto algo além da minha aparência. Algo que me dizia que ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta, ela se virou, como se fosse parte do ambiente, e disse apenas: "Eles sempre voltam. O medo os chama." Eu não sabia mais o que pensar. O hotel, a cidade, tudo aquilo parecia um reflexo distorcido do que deveria ser. Era como se eu estivesse preso em um ciclo que eu não conseguia quebrar. Eu me virei para sair, mas algo me impediu de dar um passo. Algo me puxava de volta, como uma força invisível que me fazia voltar. De repente, o vento que antes estava calmo começou a se intensificar. As luzes do hotel começaram a piscar e a sensação de desconexão aumentou. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria, se distorcendo, se contorcendo. Eu sabia o que isso significava. A cidade estava me puxando de volta. A criatura, ou o que quer que fosse, ainda estava ali, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Eu corri para fora, mais uma vez em busca de uma saída. Mas a cidade não me deixava ir. As ruas se tornaram labirintos, e as portas que antes estavam abertas, agora estavam trancadas, como se a cidade estivesse me aprisionando de novo, me forçando a viver esse pesadelo interminável. Eu olhei para trás, esperando ver algo, algum sinal de que as coisas estavam realmente diferentes. Mas tudo o que vi foram os mesmos prédios antigos, as mesmas sombras, e no fundo, uma sensação crescente de que eu estava mais uma vez sendo observado. Ou melhor, sendo vigiado. E então eu percebi. Não havia mais fuga. Não havia mais escape. A cidade, as lendas urbanas, as sombras, tudo estava conectado. Eu era parte de tudo isso. Eu não sabia se estava preso em um ciclo, em uma distorção do tempo, ou se havia realmente sido absorvido pela entidade que a cidade havia gerado. Mas uma coisa era certa: eu nunca deixaria esse lugar. A cidade estava viva, e eu fazia parte dela agora. O medo era meu, e eu era o medo. Nós éramos inseparáveis. E naquele momento, eu soube que nunca sairia.